vocês que estão nos acompanhando nesses trabalhos, onde estamos aprofundando o entendimento sobre esse curso que vamos compartilhar com vocês de forma gratuita, os ensinamentos místicos de Jesus. E nesse encontro aqui, é o último que antecede agora as passagens que vamos já na próxima semana começar a compartilhar com vocês. Nesse momento aqui, nós vamos sanar assim mais algumas dúvidas que alguns de vocês nos transmitiram para ficar um pouquinho melhor esclarecido, tá bem? Então, nós compartilhamos nos encontros passados sobre a informação mística, metafísica, contida nas passagens nos evangelhos do Mestre Jesus. E o que isso significa em termos práticos? Como é que nós podemos utilizar isso? Toda obra sagrada, ela é manifestada na Terra pelos homens. São os homens que a escrevem. Mas quando uma obra tem que ser sagrada, ou seja, tornar-se sagrada, essa obra, embora seja escrita pela mão de um ser humano, esse ser humano está embaixo assim de algo muito maior que ele, que é a hierarquia divina, que o conduz para que ele escreva isso. E foi assim que aconteceu com todos os livros sagrados dos hebreus. Também aconteceu isso com os livros sagrados, os Vedas hindus. Também aconteceu isso com o Tao, o livro sagrado da antiguidade chinesa, né? Quando a China estava inspirada ali pela hierarquia. Como aconteceu com os sutras do budismo e com as obras sagradas dos árabes, os sufis, tudo isso que já compartilhei com vocês, que todos os povos têm obras sagradas. Como no outro curso estamos compartilhando, os povos que receberam as 5 linhagens, os troncos religiosos, as obras deles são consagradas. Cada verso é construído com gematria, com uma combinação de letras e números que tem ocultado ali neles poderes. Não é diferente com a obra do Mestre Jesus. Apesar de que, quando esta obra passou a ser escrita pelos que foram autorizados pelo Mestre para assim fazer, estes originais nem todos foram utilizados. E quando foram, eles foram um tanto alterados. Eles não ficaram na prima essência, no modo como os discípulos escreveram. Houveram 3 ou 4 discípulos que foram autorizados pelo Mestre a escrever. Entre eles estava Tomé, o outro era Tiago, o outro era Mateus. Então só Mateus está ali colocado nos 4 evangelistas que estão na Bíblia. Então nós temos aí livros, obras, evangelhos dos discípulos que foram escolhidos pelo Mestre para escrever as obras, colocadas ali na gematria e na cabala e usando os conhecimentos místicos e metafísicos da linhagem de Melquisedeque. Estas obras não são muito utilizadas hoje no sentido prático do estudo. Mas hoje, como sempre digo em aulas, nós temos assim um grande privilégio, porque estas obras, elas estão sendo traduzidas, muitos trechos delas estão sendo traduzidas em vários idiomas. Então hoje nós temos o Evangelho de Tomé, hoje nós temos o Evangelho de Filipe, hoje nós temos os escritos de Maria Madalena, nós temos essas obras. Hoje nós temos o Evangelho Pistis Sophia, traduzido até para o nosso idioma, não é? Então nós vivemos um momento muito especial. Nestas passagens que vamos compartilhar com vocês, como já disse, nós vamos usar todas essas obras.
E por que nós vamos fazer isso? Por que nós não vamos fazer igual está sendo feito há tanto tempo? Porque isso aí já tem. Isso daí já está falado, já está dito por inúmeras escolas, por inúmeros professores, estudiosos, teóricos, por vários, não é? Nós aqui nesse curso vamos trabalhar a parte mística e metafísica dos evangelhos. E nesse encontro aqui, nós vamos convidar vocês para que vocês alcancem um entendimento. Toda passagem do Evangelho de Jesus, qualquer coisa que ele tenha vivido, tem um significado social, externo, histórico. Mas, no sentido místico e metafísico, essa vivência, essa passagem que o Mestre Jesus teve, nós vamos jogar para dentro do nosso ser. Nós vamos fazer este exercício. E este é um grande exercício transformador. O Mestre Jesus no nosso interior é a nossa presença divina, tentando realizar um trabalho conosco. E todos os personagens que estão à volta do Mestre, na ocasião em que ele está vivendo ali alguma situação, aqueles personagens nós vamos jogar para dentro da nossa psique, para dentro do nosso ser. Então, o que serão esses personagens? Eles serão aspectos nossos, aspectos psíquicos, emocionais, mentais, energéticos. Eles terão diferentes coloridos dentro de nós. É isso o que nós vamos interpretar nas passagens. Nós aqui vamos estudar os ensinamentos místicos. Então, o convite é esse. Nós vamos, então, ultrapassar o entendimento histórico, aquelas passagens históricas de Jesus. Depois, nós vamos ultrapassar também o entendimento moral, como se Jesus só estivesse ensinando sobre moral, sobre o comportamento correto ou equivocado do ponto de vista moral. Não, nós vamos ultrapassar esse degrau também. Então, veja, já vamos ultrapassar 2 degraus. E nós vamos para o terceiro degrau, a terceira interpretação. A interpretação mística, onde vamos jogar todo aquele contexto para o nosso mundo interior. Então, quando Jesus esteve ali, naquela passagem, onde ele curou um cego. Eu estou pegando uma passagem aleatória aqui, tá bem? Onde ele curou um cego. E ele fez ali o barro, ele colocou a saliva dele mesmo ali no barro e curou o cego. E o cego de nascença passou a enxergar. Então nós vamos colocar esta passagem dentro do nosso mundo interior. E nós vamos perceber, então, que a nossa presença divina, que é Jesus, em nós, pode curar toda e qualquer cegueira que a gente tenha. Tanto a cegueira maior de todas, que faz com que a gente não compreenda o que é esse mundo que vivemos, como uma cegueira em qualquer situação da nossa vida. Tem uma situação que eu estou desconfiada de algo, mas não estou conseguindo enxergar a verdade. Então eu vou utilizar esta passagem do Evangelho e vou utilizar isso para me ajudar a enxergar. Vou ler a passagem, vou orar com a passagem, vou entrar em comunhão com este Mestre Jesus, deste momento dessa passagem. Vou colocá-lo dentro de mim e vou pedir que ele abra os meus olhos. E assim nós damos um salto no trabalho com as passagens evangélicas narradas pelos evangelistas com Jesus. Os primeiros cristãos, os cristãos dos primeiros séculos, souberam enxergar em cada ação do Mestre um trabalho interno.
de transformação, de purificação, de transmutação e de reconstrução da nossa consciência divina. E é com esse modelo místico que nós vamos trabalhar. São estas informações que vamos entregar a vocês. E vocês vão tentar sempre fazer este exercício místico, transformador e evolutivo. Então, tanto a pessoa, a nossa pessoa, quanto a nossa vida é transformada completamente quando nós utilizamos o Evangelho de forma mística. Então, é esse entendimento que quisemos passar para vocês neste encontro, e nos próximos nós vamos iniciar as passagens do Evangelho, sempre em vídeos, mas nem sempre comigo aparecendo, falando. Geralmente compartilharemos este conhecimento em forma de áudio, e quando for necessário aprofundar, estarei aqui com vocês, tá bem? Até o nosso próximo encontro.